Olá, eu me chamo Stella Kowalski, eu sou graduanda do curso de Agronomia da UFSC Campus Curitibanos. Estou aqui para apresentar o seminário da disciplina de Fundamentos da Economia Rural, e eu escolhi o artigo intitulado como A Trajetória do Pronaf, Análise das Operações de Crédito nos Municípios Brasileiros entre 2013 e 2020. O artigo foi escrito por Juliano, Alessandra e Lauro. Então, para dar início, eu vou falar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Crédito Rural, o SNCR. Então, o SNCR ele foi criado entre as décadas de 50 e 70. Foi um programa instituído pela Lei nº 4.829, de 1965. Esse programa foi criado na época em busca de viabilizar as atividades produtivas que ocorriam no meio rural, porém ele priorizava apenas os médios e grandes produtores da região centro-sul do país. Então, com isso, ele atuava de forma seletiva, tirando de pauta os agricultores familiares, excluindo eles e deixando à margem do programa sem receber recursos. Quando recebiam, não era de grande quantia. Então, com isso, houve uma movimentação dos movimentos sociais da época, reivindicando que houvesse a criação de algum programa específico para a agricultura familiar. Com isso, foi criado o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Então, o PRONAF, como eu já falei, ele veio para marcar uma política pública que era uma reivindicação histórica dos movimentos sociais, e ele veio como um divisor de águas para a agricultura familiar. Então, o programa, o PRONAF, ele reconheceu a importância da agricultura familiar e o papel de destaque que a mesma tem no setor produtivo e em questão de organização de propriedades. Souza, Esquerdo e Bergamasco consideram que o PRONAF é a principal política de apoio da agricultura familiar hoje. Porém, o programa ainda tem problemas originários, que são problemas lá do SNCR. Então, quais são esses problemas? A distribuição do crédito fornecido. Hoje, 99% dos municípios brasileiros recebem subsídio do PRONAF, porém, nem todos recebem uma boa quantia. A diferença de valor é muito grande. Então, aqui nos resultados, a gente tem que entre 2013 e 2020 foram registradas operações do PRONAF em 5.527 municípios, sendo esses 5.527 municípios representando 99,19% dos municípios que recebem recursos do PRONAF. 5.176 municípios foram registrados em operações todos os anos da série. Então, esses municípios receberam subsídio todos os anos em que essa série foi estudada. Apenas 43 municípios não acessaram o programa. Esses 43 municípios que não acessaram o programa, eles estão dispostos nas áreas litorâneas, onde principalmente a fonte de renda vem do turismo. Então, como a agricultura não é bem desenvolvida, não é tão explorada, esses municípios não recebem subsídio do PRONAF. Então, Fossá e colaboradores falaram que o sucesso dessa política se deve ao conjunto de parcerias que disponibilizaram crédito e assistência para a agricultura familiar, dando destaque à importância dos órgãos públicos de extensão rural, sindicatos, bancos e cooperativas de crédito. Então, o órgão de extensão rural aqui do nosso estado, Santa Catarina, é a IPAGRE, que faz um trabalho, diga-se de passagem, brilhante em questão de divulgação desses programas, seja Pronaf, Mais Alimentos, e levam esses programas às pessoas, e as pessoas têm assistência para conseguir eles, para saber onde procurar. E o papel dos bancos e das cooperativas de crédito distribuir da forma mais igualitária possível, né, a quem precisa desse crédito. Então, aqui no primeiro gráfico, a gente tem o número de contratos que foram efetivados no período de 2013 a 2020. Foram 12.985.828 contratos em todo o Brasil. Em 2020, houve uma redução de 27,04% nos números de contrato relacionado a 2013. Então, em 2013, foram efetivados 1.985.543 contratos, e em 2020 foram efetivados 1.448.581 contratos. Aqui na tabela 2, a gente tem o número de contratos e o montante de recursos que foi contratado por municípios brasileiros em 2013 a 2020. Então, em 2013, o montante total foi de 27,36 bilhões
de reais. E em 2013 foram contratados um montante de 27,36 bilhões de reais e em 2020 um montante de 31,39 bilhões de reais. Então, de 2020 em relação a 2013 houve um aumento de 14,72%. E em 8 anos de programa dessa série estudada, foram distribuídos aproximadamente 220 bilhões de reais. No gráfico 2, a gente tem o valor médio dos contratos que foram efetivados nesse período. Então, o valor médio dos contratos foi de R$ 16.942, e o valor médio de contratos, do contrato para os 10 municípios com o maior número de recursos foi de R$ 51.130. A gente tem uma discrepância bem grande entre os que mais recebem e a média, assim como a gente tem uma discrepância bem grande entre a média e os que menos recebem. Ali na linha verde, a gente tem os 10 municípios que mais têm número de contratos. Em 2015, foi o único ano que o valor de crédito fornecido, a média, foi mais próxima da média do valor médio para o Brasil inteiro. Então, em 2015, ali nos 10 municípios que mais têm contratos, eles chegaram à média de R$ 9.829, enquanto a média anual nesse mesmo ano foi de R$ 15.228. Aqui a gente tem a tabela com os 10 municípios que mais recebem crédito do Pronaf. Então, ali na primeira coluna da grande região, a gente tem a presença predominante da região sul, sendo que o município que mais recebe o maior montante de crédito é do município de Toledo, que recebe R$ 837.472.422 reais. E de valor médio de contratos, a gente dá destaque ali para o município de Chapecó, aqui de Santa Catarina também, que tem o valor médio de contratos de R$ 126.214 reais por propriedade. Aqui a gente tem os 10 municípios com o maior número de contratos. Então, já na primeira coluna ali da grande região, a gente observa em peso a região Nordeste, sendo que o município que mais tem contratos é o município de Araripina, no Pernambuco. O valor médio dos contratos lá é de R$ 3.560, e o montante que foi acessado nesse período foi de R$ 113.965.444. E a gente também chama atenção ali para o município de Canguçu, no Rio Grande do Sul, que teve o valor médio de contratos de R$ 18.513, bem discrepante entre os municípios, principalmente do Nordeste ali, que o município do Nordeste que mais recebeu, o valor médio mais alto foi no município de Quixeramobim, no Ceará, que ficou com R$ 4.817. Aqui a gente tem a distribuição desses recursos nas famílias. As famílias de estabelecimentos de agricultura familiar foram divididas entre produção de lavouras temporárias e pecuária e criação de outros animais. Nessa criação de outros animais entram caprinos, suínos, avicultura. Então, ali no município de Toledo, 51,1% das famílias que foram subsidiadas pelo Pronaf investiram esse recurso em pecuária e criação de outros animais. E daí ali também em Chapecó, 47,4% do recurso que foi distribuído do recurso distribuído para as famílias, 47,4% foi para famílias que trabalham com pecuária e criação de outros animais. Então a gente sabe que aqui na região sul a produção de suínos e aves é bem forte. Aqui a gente tem os 10 municípios com o maior número de contratos, então a gente chama atenção ali para o município de Canguçu, no Rio Grande do Sul, onde 71,9% foi para a produção de lavouras temporárias das famílias que foram subsidiadas. E também a gente chama atenção ali para o município de Porteirinha, Minas Gerais, onde 82,4% das famílias subsidiadas pelo programa trabalhavam com pecuária e criação de outros animais.
Ali em Minas Gerais, a gente sabe que é uma região muito forte da bovinocultura de leite. Então, os autores eles concluíram que houve um aumento contínuo na disponibilização dos recursos, porém houve uma queda no número de contratos e o valor médio das operações realizadas teve aumento. Então, aqui estão as referências. Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, eu vou estar disponível no fórum que vai ser disponibilizado pelo professor. Muito obrigada pela atenção de todos.